Preposições e adjetivos possessivos são os assuntos programados para esta aula. E é sempre bom lembrar que existem algumas construções onde a preposição é colocada bem no finalzinho da frase. A construção What are you talking about, por exemplo, é mais natural do que About what are you talking. Esta é a primeira dica sobre preposições que gostaríamos de passar para você. O outro assunto do dia, adjetivos possessivos. É tão importante quanto fácil, como você vai ver. Os adjetivos possessivos se formam a partir dos pronomes pessoais e, como o próprio nome indica, denotam possessão. Hi everybody! Estamos aqui novamente na nossa aula de inglês de hoje, onde você vai aprender mais coisa importante. É lógico, na minha aula tudo é importante. Tudo que a gente vê aqui é importante, não se esqueça disso, hein? Desde o vocabulário, a gramática, tudo, qualquer detalhe você não pode deixar escapar. Agora, hoje a gente vai ver algumas coisas que eu tenho certeza que pegam no pé de vocês. Quer ver? Eu vou falar, você vai em casa e já vai coçar a cabeça. Preposição. Já sei. Esse negócio eu não entendo. Meu Deus do céu, isso daí é difícil. Não é assim. Calma. Não vamos fazer careta também. Não torce o nariz. Ainda não é hora. A gente vai aprender algumas preposições hoje. Porque se eu desse todas as preposições para vocês, ó, eu ia me enrolar todo, não conseguia ensinar nada. Você se enrolar todo, não ia conseguir aprender nada, não é mesmo? Então hoje a gente vai ver algumas preposições e também nós vamos ver os adjetivos possessivos, os pronomes possessivos, né? Aquele my, your, his, her, etc. Então na aula de hoje é isso que a gente vai cuidar. Então muita atenção hoje comigo, tá? Você vai ver algumas preposições e os pronomes possessivos. Presta atenção aqui nos primeiros exemplos aqui que eu estou dando para vocês, ó. Acompanha na telinha, ó. Prepositions. In é a preposição que em inglês ao pé da letra quer dizer dentro. Por que eu disse essa coisa de ao pé da letra? Porque nem sempre, tá? Você vai traduzir uma preposição só com um significado. Conforme eu disse para você, você abre um dicionário, você vai ver lá in, dentro, e depois do dentro vai ter um monte de outras traduções. Você está pegando a básica, dentro. Agora vamos ver se é sempre dentro. Olha, the keys. O que é keys? Você conhece essa palavra? Key é singular. Até o Y é singular. Agora, keys é plural, quer dizer chaves, tá? Então, the keys está no plural, are. As chaves estão in, dentro. Aqui está certinho. The, que é o artigo definido, então, dentro o gaveta, ou seja, dentro da gaveta. De mais a aqui, em inglês a gente não junta, né? Em português a gente junta. Em ou dentro mais a, da gaveta. Então, as chaves estão dentro da gaveta. Até aqui sem problemas, né? Você soube entender direitinho. Agora, olha aqui. They work in a hotel. Eles trabalham em um hotel. Aqui eu já traduzi como em. Não peguei dentro, né? Eles trabalham dentro de um hotel. Não é uma coisa estranha você falar, eles trabalham dentro de um hotel? Então é aquilo que eu falei para vocês anteriormente, aquela coisa da adequação de um significado. Você abre o seu dicionário e você vai ter que procurar o significado mais adequado, aquele que é mais condizente com o texto ali. Então sempre pensa nisso, tá bom? Agora, no próximo exemplo, presta atenção, vamos ver o que a gente tem lá. Christmas is in December. Christmas, tá? Christmas quer dizer Natal. Is in December. É em dezembro. December. Olha, mais uma vez aqui eu tenho o uso de in. In é uma preposição bastante usada para tempo. Então eu falo in December, na frente de meses, né? In January, in February, in March. Posso usar qualquer um desses. See you in a minute. Te vejo, né? Vejo você in a minute, dentro de um minuto, ou te vejo em um minuto, ou te vejo daqui um minuto. Olha quantas opções você teve para esse in aqui. E finalmente eu tenho mais uma frase, olha que interessante essa. Gary is interested in arts. Então, Gary é interessado em artes. Interest é interesse. Interested é interessado. In arts, ele é interessado, ou seja, ele se interessa por artes. Olha como é que no final você pode torcer a coisa toda. Mas não é só isso, vale. Isso não demanda que você está traduzindo errado. Muito pelo contrário. O que isso implica é que você tem um conhecimento suficiente a ponto de flexionar a tua tradução. E é muito importante na hora que você está lendo um texto, você fazer esse flexionamento, tá ok? Vamos continuar? Vamos aprender mais coisas então, portanto? Eu tenho mais preposições para vocês, ó. Mais duas. Presta atenção nessa, que essas eu garanto que confundem você. Olha aqui, ó. Before
e after. Então, before é antes e after é depois. Você sempre está confundindo uma pela outra, não tá? Fala a verdade. Eu sei que tá, eu já conheço essa confusão, ela é velha, mas a partir de hoje você vai gravar para sempre que before é que é antes, tá? E o after é que é depois. Before é antes e after é depois. Não esqueça, anota aí no teu caderninho, portanto. Olha aqui, ó, anota esse exemplo que você não esquece nunca mais. January is before February. Então, janeiro é antes de fevereiro. Antes, claro, janeiro é antes de fevereiro. March comes after February. Então, março vem depois de fevereiro. Então, gravou, ó, antes, before e after, depois. Não troque mais uma pela outra. Tudo bem até aí? January is before February. Então, janeiro é antes de fevereiro. E March is after February. Então, março é depois de fevereiro. Agora, essa preposição before e after, essas duas preposições, elas têm outros usos também. E, portanto, esses outros usos é o que você tem que tomar cuidado. Nem sempre a coisa é tão simples, né? Dá uma olhadinha nesse outro exemplo aqui. Ó, a babysitter looks after children. Então, babysitter é babysitter mesmo, né? É babá, um tipo de babá. Looks after. O verbo look after não é olhar depois, quer dizer tomar conta. Então, uma babá toma conta das crianças. Então, o verbo look sozinho quer dizer olhar. Junto da preposição after, after quer dizer depois. Só que junto aqui, look after vai dar tomar conta. Então, você tem que tomar conta. You have to look after. Você tem que tomar cuidado, mais do que conta, né? Com esse tipo de verbo. O verbo preposicionado em inglês. Ou seja, quando você junta um verbo com uma preposição, aí o sentido é totalmente diferente. Tanto do verbo quanto da preposição. Gravou isso? E mais um exemplo aqui que eu preparei para vocês, então, usando o before. Olha aqui. Have you watched my lesson before? Então, você assistiu minha aula antes? Quer dizer, você já assistiu minha aula alguma vez na vida? Se before, nesse tempo aqui, que é o present perfect, que a gente vai ver daqui a uns tempos, né? Esse tempo verbal, ele quer dizer se você já fez isso alguma vez na vida. Tá ok? Preposições, então, que foi nessa primeira parte aqui da nossa aula. Nós aprendemos in, after e before. Agora, vamos aprender os pronomes possessivos, the possessive adjectives. São possessivos adjetivos em inglês. Por que adjetivos? Porque ele sempre vem acompanhado de um substantivo. Ele está dando a qualidade para um substantivo. Eu falo, por exemplo, car é carro. My car, meu carro. Então, ele é um adjunto adnominal. Ele funciona quase como um adjetivo. Por isso que ele tem esse nome. Vamos ver quais são eles? Presta atenção. I e my, eu tenho lá em cima, ó, I, eu, e my, meu, meus, minha, minhas, pode ser tudo isso. Eu falo my car, my cars, my friend, my friends, e seja lá o que for. Depois you, eu tenho your, depois eu tenho he e his, depois eu tenho she e her, depois eu tenho it e its, depois eu tenho we, our, you de novo, né? Só que agora aqui eu estou falando de you no plural, e your, e finalmente o pronome they e their. Anotou? Então anota aqui de cima embaixo, ó, my, your, his, her, its, que é o último do singular, depois our, your e finalmente their. Anotou todos? Muito bem. Agora vamos ver como é que eu tenho que usar esses pronomes. Presta então atenção nos exemplos aqui. Para que serve, afinal de contas, o pronome possessivo? Olha aqui. Tom is an engineer and his brother is an English teacher. Então, Tom. Tom é o Tom mesmo, né? É o nome do rapaz, ele é um engenheiro. E seu irmão, só que é o seu irmão, o irmão dele, o irmão do Tom. Então não posso usar aqui your brother, fica errado. É his brother. Para traduzir, eu posso traduzir como seu. Mas para eu usar, eu tenho que entender que Tom equivale a he, ele. E o possessivo de he, naquela listinha que a gente viu, era his. Então, Tom é um engenheiro. E seu irmão is an English teacher, é um professor de inglês. Mr. e Mrs. Costa, então Mr. e Mrs. Costa, os dois, né, are traveling, estão viajando with their children, estão viajando com os seus filhos, com as suas crianças ao pé da letra, né, mas aí o sentido de children é filhos. Então Mr. e Mrs. Costa estão viajando com seus filhos, não your children, porque senão ficariam seus aí, você que está me assistindo, mas é o their, é o delas, é o seu, terceira pessoa, então tenho que usar o
usou there, porque Mr. e Mrs. Costas equivale a they, e o possessivo vai ser there. Então é sempre essa associação. O pronome possessivo em inglês depende do possuidor e não da coisa possuída. Então ele só tem a variação em relação ao possuidor. Se o possuidor é ele, he, possessivo his. Se o possuidor é ela, she, possessivo her. Se o possuidor é they, eles, o possessivo é their. Nós, we, our, e assim por diante. Continuando nos exemplos, a gente tem Maria lives in Brazil, but parents live in USA. Maria mora no Brasil, mas parents, lembra o que é parents? Não é parentes não, que é isso? Isso é um falso cognato. É aquela palavra que parece ser uma coisa, mas é outra. Roberta Close, não é isso? Então, Maria mora no Brasil e pais moram nos Estados Unidos. A Maria mora no Brasil. Os pais de quem? Da Maria. Então, qual é o possessivo que você vai encaixar aqui? Seus pais moram nos Estados Unidos. Respondeu your? Dançou, né? É her. Maria, her parents live in USA. Então, a Maria mora no Brasil e seus pais moram nos Estados Unidos. Aí eu tenho that company, aquela companhia, is multinational, é multinacional. Head office is in Australia. Então, o seu quartel-general, né? Aqui ele está escrevendo ao pé da letra, office é escritório, e head quer dizer cabeça. Então, o seu escritório cabeça, ou seja, o seu quartel-general é na Austrália. Bom, aquela companhia é multinacional e o seu quartel-general, como é que é o seu aí que a gente vai colocar? Your? Não, dançaste. A companhia é que é o possuidor. Qual é o pronome que substitui a companhia? Não é it, ela, a empresa, não é o neutro. O possessivo é its. Its head office, o seu quartel-general. Está prestando atenção? Então, qual é o caminho para você pegar e desenvolver? Você tem que pegar, pensar no sujeito, no possuidor, em quem possui. Substitui ele por um pronome pessoal. Aí depois você acha lá qual é o pronome possessivo adequado. Mais exemplos? Vamos lá, não tem problema. Aqui, ó. A boy loves mother. A boy loves mother. Então, o menino ama mãe. O menino ama mãe. A girl loves father. A girl loves father. A menina ama pai. Então, aqui o que é? O menino ama sua mãe. Mas não é a sua, que você que está aí me assistindo, é a mãe dele que ele ama. Então, você usa em inglês o quê? His. Prestou atenção? A menina ama pai. Então, a menina ama quem? O seu pai, mas não é o seu que está aí me assistindo. É o pai dela, não é isso? E como é que é esse dela em inglês? É her. Você não pode confundir, hein? Cuidado, isso dá um rolo conjugal danado. Agora, trees drop leaves in fall. Trees drop leaves in fall. Então, as árvores derrubam leaves. Leaves quer dizer folhas, tá? No outono, as árvores derrubam folhas, derrubam suas folhas. Você tem folha para derrubar? Ah, só se for de papel, né? Mas folha de árvore, as árvores derrubam o quê? Suas folhas. Mas essas suas folhas são as folhas das árvores. Qual é o possessivo que a gente usa aqui? Their, porque trees, árvores, está no plural. Elas, they, e o possessivo é their. Para terminar, my wife and I like, então a minha esposa e eu gostamos neighborhood. Neighborhood é vizinhança. Então minha esposa e eu não equivale a nós. Gostamos de quem? Da nossa vizinhança. Como é que você escreve nossa em inglês? Our. Então minha esposa e eu gostamos da nossa vizinhança. Our neighborhood. Pronomes possessivos, um assunto importante discutido hoje e que você não deve esquecer nunca mais. Então, grava aí, escreve, continua treinando e boa sorte. Na próxima aula a gente volta. Tchau, tchau.